O manejo de pragas dentro das lavouras tem sido feito com a utilização de produtos químicos, que contaminam o meio ambiente, o aplicador e o consumidor. Este contágio causa problemas, pois afeta a saúde de quem consome as frutas e compromete a exportação dessas frutas para outros municípios. Como alternativa ao uso dos produtos químicos, a pesquisa tem direcionado esforços no sentido de descobrir novos métodos que causam pouco impacto ambiental. Entre estes métodos está o controle biológico. O Laboratório de Entomologia da Embrapa Clima Temperado vem trabalhando em duas principais pragas. Uma delas é a grafolita molesta, a mariposa oriental, e a outra é a mosca das frutas. A mariposa oriental é uma das espécies que atacam o pessegueiro. Como nós podemos ver aqui, um dos órgãos atacados justamente são os ponteiros, né? Entretanto, o maior dano causado pela mariposa oriental não é nos ponteiros, mas sim nos frutos. Quando você tiver um ataque de 5% nos frutos, certamente o agricultor vai ter prejuízo causado pela praga. Para combater as pragas, a equipe vem trabalhando o método do controle biológico aplicado, onde se produz uma grande quantidade de inimigos naturais da praga que são liberados em uma área para controlá-la. Os agentes de controle biológico nada mais são do que o inimigo natural da praga, ou seja, ele vai atuar diretamente sobre a praga, como se fosse um inseticida. Após a produção em laboratório e os estudos básicos, esses inimigos naturais serão produzidos em grande escala e os produtores terão a chance de adquirir o organismo junto às biofábricas que comercializam. Tendo em mãos um produto biológico, o produtor terá maior chance de comercializar os frutos, agregando um valor a este produto. Se o produto for destinado à exportação, certamente o preço a ser pago será maior. Uma das desvantagens que o controle biológico terá no início será o custo do produto, que provavelmente deve ser um pouco superior ao controle químico. Entretanto, a tecnologia tendo aceitação do produtor, o produto tende a se baratear. Mas a pesquisa da Embrapa vai além do controle biológico de insetos. Ela aborda também a questão das plantas daninhas. O controle biológico de plantas daninhas é o uso de inimigos naturais para manter a população dessa espécie que seja alvo num nível de dano econômico sustentável. O objetivo dessa pesquisa, então, é desenvolver um produto que seja biológico e que possa combater essas plantas. No caso de agricultura de base ecológica, o controle biológico, às vezes ele foca muito a questão da conservação, trabalhar o manejo para que a gente possa priorizar ou otimizar os organismos que já existam aqui na área e que tenham uma influência significativa sobre essas espécies. No caso da agricultura convencional e também no processo de transição da agricultura de base ecológica, a estratégia de bioherbicidas, que seria então desenvolver produtos de base biológica para serem utilizados, também seria uma opção viável. As duas espécies pesquisadas, a grama fina e a tiririca, já são consideradas as piores plantas invasoras do mundo. Aqui a gente tem um tipo de planta daninha e qual é o prejuízo que ela traz para a lavoura? Quais são as características dela? Essa daqui então é a grama fina, também conhecida por grama seda. Ela compete então com as espécies de interesse econômico. Ela é problema porque ela dificulta o manejo dentro dos pomares. Nesse momento, os produtores eles têm dificuldade de trabalhar então a capina manual dessas espécies e precisariam ter um subsídio que pudesse ser utilizado, uma ferramenta que pudesse ser utilizada nesse processo de transição. E nesse caso o controle biológico se adapta bem. O trabalho de controle biológico ressalta também a questão das doenças das culturas. Na Embrapa Clima Temperado a gente vem conduzindo algumas pesquisas, né, no controle biológico de doenças economicamente importantes em algumas culturas, como por exemplo o arroz, como vocês podem ver aqui ao lado. No primeiro momento nós selecionamos
alguns micro-organismos eficientes quanto ao biocontrole e promoção de crescimento. E no momento nós estamos avaliando, né, até a produção, como esse organismo atua, né? Então, além do biocontrole, qual o efeito sobre a produção da cultura? Além do arroz, o feijão, o milho e a alface estão sendo intensamente pesquisados quanto à viabilidade de utilização dos agentes de controle biológico. Este controle não pode ser tomado esperando um retorno imediato. Ele deve ser uma medida auxiliar que ajude o produtor no combate às doenças. Ele pode ser adotado junto com produto químico, no caso da produção integrada, ele pode ser aplicado juntamente com algum outro produto alternativo, como uma cauda, junto com uma variedade que apresenta uma resistência moderada, aumentando o efeito, né? Ou então em alguns casos onde não existe forma de controle adequada, né? Onde o controle químico não pode ser utilizado, no caso de uma planta medicinal, por exemplo, então é aí que entra o controle biológico. O projeto ainda está em fase de pesquisa. Nem todas as perguntas dos produtores quanto ao controle biológico podem ser respondidas agora. A gente tem a preocupação também de como formular esses agentes de biocontrole para posteriormente podermos entrar com o registro no Ministério da Agricultura e, em último momento, que esse organismo possa estar disponível ao agricultor. Em todos os aspectos, o controle biológico é voltado especialmente para a agricultura de base ecológica. Isso significa mais qualidade de vida para produtores, consumidores e respeito à preservação do meio ambiente.